Então, meu irmão, minha irmã, querido amigo, querida amiga, a palavra do Senhor nos aproxima. Por causa dela, você abre sua casa pelo televisor e chega até aí, ou via internet, ou então por outros meios, mas aqui estamos, encontramo-nos. Iniciamos o tempo do Advento. É o primeiro domingo do Advento. Assinala também o início do novo ano litúrgico, isto é, a Igreja retoma em forma de ciclos, a cada ano, como que se recomeçássemos a cultivar, retomássemos as esperanças. O Advento é tempo de esperança, a esperança de que o Senhor Jesus retorne. É isso que começa a celebrar, é isso que se celebra, esperança penitencial. Ou seja, preparamo-nos para que o Senhor, ao chegar, encontre-nos e integre-nos na sua realeza definitiva. E ao início de cada Advento, começa um novo evangelista a predominar. Era o ano B, Marcos, agora é Lucas. Até o próximo Advento, aos domingos, quase sempre Lucas. Algum outro texto conforme a festa litúrgica, mas o segmento normal é para o Evangelho de Lucas. E o Evangelho desta vez, para este domingo, primeiro do Advento, é Lucas 21, capítulo 21, versículo 25 a 28, depois se dá um salto para os versículos 34 a 36. Os primeiros cristãos esperavam o retorno para breve de Jesus. A linguagem é do tipo de Apocalipse, que o mais comum associamos Apocalipse com fim do mundo, com tragédias, com desgraças, com grandes revoluções cósmicas. O Senhor não quer destruir o que criou. Apocalipse significa desvelar, revelar os segredos da história, cuja última palavra será a vitória de Jesus Cristo. Mas leiamos o texto. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústias, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, erguei-vos, levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá, e todos os habitantes da face da terra serão alcançados por ele. Ficai acordados, portanto, orando em todo o momento, para terdes força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem.
Vamos explicar, embora aqui o tempo seja bastante limitado. Mas olhe, querido irmão, querida irmã, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Era comum àquela época de grandes mudanças e expectativas e confusões, servir-se dessas imagens para dizer: parte-se para o incerto, para o indefinido. E os sinais cósmicos, sol, lua, estrelas que se agitam, está a indicar como é forte a presença do mal na história e o combate. A força do bem sobrepor-se-á, porém será quase que em forma de grandes lutas. Agita-se o cosmos, as ondas que agitam-se, o bramido do mar. Alguém é capaz de frear o movimento das ondas, a potência dos ventos? São todos sinais para indicar em que grau as potências malignas tentarão defender a história e seus domínios. Pois bem, mas virá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. É a imagem que se espera, o retorno de Jesus, não para punir, trazer desgraças, mas para proteger e acolher os que lhe forem, os que lhe tiverem sido fiéis. Não se trata de ter medo do Senhor que vem, mas sim de estimular a viver com fidelidade no seguimento de Jesus, porque a última palavra será a vitória do Filho do Homem, com poder e glória, para subordinar ao seu desígnio de bondade, subordinar ao seu poder qualquer outra força que queira desfigurar o coração humano. Não precisamos ter medos da vinda do Senhor. Ele não virá para trazer desgraças, nem pune, mas será a grande punição à distância do grande vencedor da história, para quem não quiser com ele a comunhão. Os cristãos, alguns deles sendo perseguidos no tempo do julgamento, no tempo dessas palavras escritas, divisões, conflitos, tensões, e alguns deles, em certas regiões do mundo de então, os cristãos sofriam fortes perseguições. E a resposta, o estímulo, o apoio do Senhor: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados. Cristãos havia que se cansaram de se manter fiéis. O Senhor demorava, retardava a sua vinda. Queriam resultados imediatos e próximos. Se não for o Senhor, alguma outra realidade poderá unificar a própria interioridade. Devassidão, preocupações da vida, embriaguez, toda uma linguagem para colocar os afetos desviados ou compensações de que necessitamos quando o Senhor em nós perde a centralidade. Mas estai preparados para aquele dia. Linguagem do Antigo Testamento: o dia em que o Senhor visitará o seu povo. Não se tratará de cortesia, mas de dar finalidade, não término, mas de dar plenitude, de chegar ao acabamento. A história da humanidade terminará, sim, ou chegará a uma conclusão. Qual? A vitória de Deus em favor dos seus. Em meio a tantas contradições do nosso tempo,
A última palavra, já dizia o Senhor outrora, será a vitória de Deus. Mas é preciso predisposição, estar preparados, porque o último dia, não dia de desgraças, não dias de aflição, mas o dia da vitória de Deus, como um laço. É preciso respeitar os tempos de Deus e as suas lógicas. Ficai acordados, orando, em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar em pé diante do Filho do Homem. Ficar em pé não tem o sentido de altivez, de arrogância, de autossuficiência, mas de quem está livre, de quem está preparado, de quem aguarda aquele encontro. O melhor modo é manter-se em atitude orante, porque a última palavra será a vitória do Senhor. Quem o aguarda, quem o espera, prepara a interioridade, aguça os ouvidos, procura a sua presença. Ele vai se manifestar. Quem ora, mantém-se em pé. Ele não vem para punir, mas quer levar os seus, os que se tiverem mantido fiéis. Estes, ele os quer consigo, numa realeza, sem fim, sem maldades, sem contradições. Então, meu irmão, minha irmã, vamos à segunda parte da leitura pouco proclamada e explicada. É o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28 e depois 34 a 36. Agora queremos com ela orar, mais do que interpretar. Parece difícil uma palavra que anuncia ou que menciona o final dos tempos, não um final como destruição, mas uma história purificada que chega ao seu acabamento, como uma casa em construção. Enquanto se constrói, há muitas confusões na edificação, nas paredes, madeira, cimento, pedras, água, até desordens no meio do ambiente. Mas ao final ela termina bela, concluída, acabada. Pois bem, assim é a história. Mas para a nossa oração, vamos nos predispor humanamente, corporalmente, psicologicamente. Vamos respirar uma vez profundamente e concentremos-nos sobre a respiração. Novamente, sintamos o ar a encher os nossos pulmões, lentamente. Ainda uma outra vez, queremos predispor nosso corpo, também nossa imaginação, nossa razão. Mantenhamos-nos recolhidos. Oremos ao Espírito Santo, que Ele venha orar, que venha rezar em nós. Uma oração espontânea, singela, simples, mas veraz. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus,
amor do Pai, amor do Filho, amor de Deus que vive em nós desde o nosso batismo. Faze-nos capazes de acolher a palavra. A palavra é portadora de Tua presença, Espírito Santo. Que também sejas uma presença em nós para acolhê-la e para que possamos orar com a palavra do Senhor Jesus. Agora podemos dar outro passo, imaginar todas as cenas. Jesus fala aos discípulos, está no templo, lá há grande movimentação, muitos cultos, muitos sacrifícios, muito movimento, muita gente. E fala aos discípulos. Podemos imaginar um lugar assim, quem sabe um grande templo, um grande santuário, muitos que chegam, muitos que saem. E Jesus está a falar aos discípulos. E tentemos imaginar Jesus a dizer-lhes: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E eles angustiados, temerosos, o que significa isso? Olhos arregalados talvez. E imaginemo-los ouvindo Jesus. Haverá sinais de toda ordem, o bramido do mar e das ondas, símbolos das contradições da história. Um se inquieta, entreolham-se, quem sabe, vamos imaginar. Mas Jesus não teme, não se angustia, porém não esconde. Fala da angústia da humanidade. E então também virão o Filho do Homem, vindo dentre as nuvens com poder e glória. Era assim que se esperava naquela época, que a história da humanidade terminasse com os terminasse em triunfos de Deus. O Deus humilde, o Filho de Deus está a falar. Não será um dia no qual virá Ele para desgraçar, para punir. Mas as contradições da humanidade serão motivo de contrastes, sim. E os discípulos assustados ouvem. E Jesus continua a lhes falar lá no templo. Pessoas que vêm, pessoas que vão, que chegam, que saem. E Ele a lhes dizer: cuidado para que vossos corações não sejam tomados por devassidão, por embriaguez, por preocupações da vida. Parece que os discípulos são chamados a uma escolha, ou confiar no que o Senhor diz, ou se assustar com o que pode acontecer. Eis uma escolha: ou confiar, ou temer. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para que não vos faltem as forças, para se manterem confiantes, para que possam se manter, se não altivos, mas confiantes diante do Senhor. Tentemos imaginar o Senhor a falar com eles. E eles, quem sabe inquietos, incertos, vieram com Jesus desde a Galileia, viram-no triunfar sobre tantas contradições, curara, abençoara,
multiplicara os pães, conseguira fascinar as multidões com suas palavras tão ricas do amor de Deus, como vai falar isso agora? Tentemos imaginá-los. E a última frase: orai para terdes forças. O momento chega, mas naquele dia o Senhor pronunciará a sua palavra misericordiosa em favor daqueles que tiverem sido fiéis, se conservado em fidelidade no seguimento de Jesus Cristo. Tentemos imaginá-los. E agora um novo passo. Vamos, pois, ponhamos o nosso nome, a nossa história lá no templo. E um daqueles 12 a ouvir sou eu. E o Senhor está a me dizer sobre sinais, no sol, na lua, nas estrelas, as nações em angústias. Vamos tentar imaginar contradições da nossa história e do nosso tempo. Violências, catástrofes climáticas causadas por tantas descrenças na palavra do Criador. Podemos imaginar acidentes e desgraças provocadas que conhecemos. O terrorismo que atinge nações, lugares, pessoas, quantas mortes. Formas de tiranizar a história. O poder econômico a desfigurar tantos corações, tantas sociedades. Corrupções, e nós participando desta história, talvez até o nosso modo contribuindo para tudo isto, e o Senhor a nos falar. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem em grande glória. Tente imaginar o Senhor Jesus vitorioso diante de nós, diante de mim, diante de você. Estamos lá no templo com Ele. Uma glória de quem não quer punir, mas quer consigo, na sua glória, os que tiverem se mantido seguidores, oferecido a própria liberdade à palavra do Senhor. E tentemos nos imaginar ouvindo o Senhor a dizer-nos: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, embriaguez, preocupações da vida. O Senhor está a me olhar, e eu aqui, cheio de preocupações da vida. Meus projetos, minhas metas, meus gostos e preferências, e o Senhor a me olhar e a dizer-me, quase a perguntar-me, onde vou passar a eternidade? O que pede o Senhor de mim com suas palavras de advertência? Aquele dia, estou lá no templo, ouvindo-o. Pode chegar como um laço, inesperadamente. Ou seja, é quase como que o Senhor estivesse a dizer-me: a quem oferecerá você a sua vida? A quem vai entregá-la? A quem busca? Tentemos ouvir estas perguntas do próprio Senhor. E o que me diria Ele? Estou ouvindo, eu o ouço? Talvez me pergunte, o que faço para manter-me em pé no dia da sua chegada?
Ou então espero-o, desejo que ele venha, ou prefiro permanecer assim, dispensando-me do encontro com ele, vivendo cada dia como se eu não o esperasse. Posso fechar os olhos agora e por alguns instantes responder ao Senhor que está diante de mim. Estamos lá no templo, em Jerusalém, com nossa imaginação, mas queremos lhe responder. O que vou lhe dizer? Em silêncio, posso lhe falar agora. O fundo musical ajuda, mas a resposta sai de dentro do meu coração.